É meu ídolo, né? Eu amo meu pai ainda. Eu acho que foi o grande amor da minha vida, na verdade. Como homem, como pessoa, como pai, né? Então, assim, são muitas as lembranças dele, né? A saudade é muito grande. Meu pai foi muito presente na minha vida, né? Meu pai foi a minha fonte de inspiração, né? Eu não tenho um dia que eu não acorde e que eu não agradeça a Deus a oportunidade de ter sido filho dele. Ele nasceu em 43, né? Vou contar um pouco da história dele desde o início. Ele nasceu em 43, ele é de Muribeca. E aos 4 anos ele perdeu o pai dele morreu. E aí ele foi criado, ele mais 3 irmãos e a mãe. E aí eles vieram morar em Aracaju. E eles passaram muita dificuldade naquela época, porque a minha avó ficou nova, viúva, ganhando pouco, com 4 filhos de menor. Ele era o maior, ele tinha 4 anos, os irmãos eram 3, 2 e 1. Então assim, ela ficou viúva com 4 filhos pequenos. E eles passaram muita dificuldade. Eu lembro que ele dizia que ele comia carne nos 15 primeiros dias do mês. De 1º a 15 ele comia carne, frango e tal. E os outros 15 dias ele tinha que ir para o mangue. Eles moravam e ele ia aqui para 13 de julho pescar caranguejo. E passava 15 dias comendo caranguejo com cuscuz, de manhã, meio-dia e de noite. Então foi uma vida muito difícil, assim, uma infância muito difícil. Aos 16 anos aí ele entrou nos Correios. Começou a trabalhar nos Correios, uma tia dele conseguiu, e aí ele foi trabalhar lá como carteiro, depois ele... só que naquela época chamava estafeta, né? Depois ele foi chefe de telégrafo e tal, e aí ele entrou no Exército, com 18 anos, aí ele foi para o Exército. Quando ele saiu do Exército, ele foi morar no Rio de Janeiro, que naquela época era o sonho, né, do nordestino, ir para o sul, para melhorar de vida, né, São Paulo, Rio, né? E aí ele foi embora para o Rio de Janeiro. Chegando lá no Rio de Janeiro, numa festa, ele conheceu a minha mãe. Pronto, e aí eles começaram a namorar, só que a família dela, a minha avó, ela não aceitava muito, eles brigavam muito, né, assim, e aí eu acho que ele pobre, nordestino, né, aí ele resolveu fugir com a minha mãe. Naquela época a minha mãe tinha 18 anos e ele tinha 21, eu acho, 22 anos. E aí ela muito corajosamente, né, com 18 anos, ela disse que vinha e veio embora mais ele. A vida dele foi de trabalho, né, ele foi trabalhando nos Correios, né, foi carteiro, né, e aí ele se aposentou na época, teve o programa lá naquela época lá de voluntariado, quem queria se aposentar, ele se aposentou, aí foi quando ele entrou com a contabilidade. Ele sempre foi um pai muito carinhoso, né? Um pai muito preocupado com todos. Foram 10 filhos, né? Na verdade, né? São 10, né? São 10 filhos. Então, assim, com todos eles, né? Com todos os filhos. Ele foi um pai muito presente, preocupado. Ele, como são 10 filhos, mas são filhos de mãe diferente, né? O sonho dele e a vontade dele, na verdade, era unir todos os 10 filhos, né? Eu lembro que antes dele quando ele ainda não estava doente, né? A gente conversava e ele dizia: meu filho, meu sonho é unir todos os meus filhos. Gratidão, ela fica na nossa alma. E isso é o que define meu sogro. Sabe, aquela pessoa que lia os nossos pensamentos. Aquela pessoa que chegava no momento em que ninguém queria chegar. E no momento que a minha família mais precisava, ele chegava com a palavra de conforto, com algo para nos oferecer, sabe, com ideias. Eu acredito que incomodava muito ele em saber que o filho, com 2 netos pequenos e uma esposa, ainda não tinha, né, um direcionamento para continuar a sua jornada enquanto pai de família. E ele tinha essa preocupação. Vez ou outra ele ia na nossa casa e sempre chegava lá com as ideias. Muitas ideias a gente tentava colocar em prática, não dava certo, mas já era o agir de Deus, né, trabalhando nas nossas vidas, nas nossas persistências ali, sem desanimar. Era, claro, havia momentos de
de desistência mesmo. Mas ele chegava no momento oportuno. Todas as noites, ele ia na casa dos filhos. Ele passava na casa dos filhos e ali ele ficava com os netos. Que chovesse, né? Ele estava ali. Às vezes um neto descia, que a gente morava numa casa de andar, às vezes um descia, às vezes o outro descia, mas ele estava lá. Eu olhava assim, ele estava ali. Sabe, é a presença daquele pai, daquele avô. 16 anos, 17, eu ia já para o escritório, às vezes esperar Sandro, e eu me sentava assim numa salinha e ficava olhando. E eu já começava a imaginar ali, se um dia eu vinha trabalhar aqui, e eu ficava imaginando, eu vou fazer assim, assim, vou botar cortina, então ali eu já começava a imaginar. Nem sonhava, né? Mas ali eu acho que eu já estava projetando o meu futuro na empresa. Então, a credibilidade, a alegria que ele tinha com os colaboradores dele, eram poucos, mas ele passava aquela, sabe, aquela segurança, aquela confiança. Então, era o William de equipe. E ali eu já ficava assim encantada, a forma dele trabalhar, o jeito dele ser. Eu conheci seu William através do meu pai, certo? Porque meu pai, na verdade, ele é primo de seu William, um terceiro, quarto grau. Aí certo dia foi chamado para trabalhar na Guapo, uma empresa que Sandro tinha, né? Tinha pego, né? Que ele tinha escrita. Aí eu trabalhando na Guapo, eu conheci seu William através dessa Guapo. Tem mais ou menos uns 22 anos que eu trabalho com o Sandro, foi quando ele se afastou. Aí eu só lembro que ele chegava, perguntava: primo, cadê primo? Cadê prima? Toda hora ele só perguntava pro primo, pro meu pai. Perguntava: cadê namorada? Ele me perturbava porque não tinha, naquela época não tinha namorada, não arrumava ninguém. Aí ele só perturbava, só lembro dele assim, brincalhão demais. Tinha muito dedicado, né, com as escritas, né, com os clientes, né. Até então, que até hoje tem uns clientes dele, de seu William mesmo, que tá comigo, inclusive, pelo tempo. Tem um Passo, está comigo, que veio do pai dele. Eu tinha apenas 18 anos. Eu comecei a trabalhar com ele, né? Eu vim do interior e aí ele conhecia o meu tio, né? Que trabalharam nos Correios. E aí, através dessa amizade, né? Que eles tinham, eu fui trabalhar com o seu William, entendeu? E aí que eu acabei ficando a minha vida quase que... mais de 20 anos eu trabalhei com o seu William. Essa palavra chefe nem cabia nele, na verdade, entendeu? Não cabia de maneira alguma. Ele era assim muito amigo, eu sempre dizia assim, né, que eu tive um pai e não um chefe, como diz patrão, né, que a gente costuma dizer. Na contabilidade, onde ele foi direcionando os meninos, né, para que eles também conseguissem o espaço deles. Ainda adolescente, o Sandro e o William, né, que eles iam para lá nas férias do office boy, tirar as férias do office boy, entendeu? E aí era muito engraçado que os meninos, assim, né, tudo jovenzinho, na verdade, né? Aí eles ficavam cochilando e ele dava um sacode. O seu William, ele era uma pessoa, assim, muito simples, certo? E ele não tinha, assim, tipo, aquela ambição, tipo, de passar por cima de alguém para... Entendeu? Assim, para conseguir algum objetivo. Tinham colegas contadores dele, até vizinhos e tudo. E assim, tinha uma maneira diferente de trabalhar, né? Assim, que tipo, a menor coisa cobrava um valor. E não, lá chegavam as pessoas, até amigos de clientes, chegavam lá e para pedir um decore. O decore era uma declaração que a gente dava de um rendimento para a pessoa fazer uma movimentação bancária, uma movimentação comercial, alguma coisa assim. E ele fazia, aí eu falava: seu William, e não, vou lá cobrar, não, deixe, vamos trabalhar. Não era só o cliente, ele sempre falava: fulano não é só o meu cliente, ele é um amigo também. Entendeu? Assim, às vezes os clientes tinham crise, estavam em crise, e aí a gente tinha também que colaborar, né? Tipo, ser mais flexível, né? Entendeu? E, então era assim a maneira dele trabalhar, era salutar. A gente tinha dias que ria, que ele era muito brincalhão, entendeu? Foi muito bom minha experiência com o seu William, eu tenho saudades, inclusive, eu falo sempre lá que eu tenho saudade dele. A marca do meu pai é trabalho. Meu pai sempre foi um cidadão que honrou muito o trabalho, honrou muitos filhos. Meu pai foi um contador, não era um contador tão grande, tão rico,
mas era um profissional bastante querido e bem atualizado com o segmento dele, né? Meu pai era um cara muito profissional, né? E para mim é um privilégio, né, ser escolhido por ele muito antes desse plano, né, para ser filho dele. Meu pai trabalhou com contabilidade quase 30 anos, né, e eu tive a oportunidade de ser o sucessor dele, né. Eu sou contador de formação e a maioria dos clientes dele, a grande maioria dos clientes dele, foi desde o início da carreira dele como contador, né, e graças a Deus eu consegui manter, né, todos os clientes dele. Quando eu assumi o escritório, né, eu consegui manter os clientes dele desde o início, né. Houveram clientes que estão com a gente até hoje, né. E todas as dificuldades que nós atravessamos na vida, meu pai sempre esteve presente, sempre me apoiou, sempre investiu financeiramente dentro das condições dele, e investiu como pai. Meu pai dizia que com os filhos dele ninguém mexesse, né, porque se mexesse com algum filho dele, estava mexendo com ele. Esse era o William, né? O William não tinha limites para os filhos dele. Meu pai era um cara formidável. Meu pai eu não tenho adjetivo para falar o que meu pai era. Então até hoje ele é presente na minha vida, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o grupo NC não seria, né, esse grupo que é hoje, se não fosse aquele senhor que evitava até falar de Deus, mas ele praticava. E quando a gente vai para o Evangelho de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, diz que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas que sejamos praticantes. E meu sogro, ele praticava com a minha família. Ele entrava na minha casa, ele ia beber uma água e via que não tinha alimentos nos armários, ele via que não tinha mantimento e simplesmente ele saía. No outro dia ou no mesmo dia ele chegava com a feira, né, com o mercadinho. Era esse sogro que eu tinha, que expressava Deus nas suas atitudes. Meu pai é meu espelho, né? Como eu falei, eu não tenho um dia que eu não agradeça a ele, que eu não pense nele, porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo ao meu pai. Sem ele, certeza eu não conseguiria alcançar onde a gente está alcançando, e se Deus permitir, a gente vai um pouco além ainda.